Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar falando de Record of Ragnarok, que nos conta o que aconteceria se deuses e humanos lutassem uns contra os outros. Esse vídeo é uma sequência direta do primeiro, que já está disponível aqui no canal. Você pode conferir ele aqui no card. Agora, fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. O episódio começa com Thor ainda de pé, próximo ao corpo do já falecido Lu Bu. Então os servos do guerreiro chinês, junto do seu cavalo de guerra, decidem vingar a sua morte, partindo para cima de Thor com todo o exército. O deus lança um ataque matando todos os seus servos, que morrem sorrindo por partirem junto do seu mestre. Cal se pergunta o que aconteceria com a sua irmã Handgrid, e Brunilda explica que aquilo era um confronto de almas, e se a alma de alguém for destruída, é impossível reencarnar ou ressuscitar, se tornando poeira no universo. Quando Gal descobre que nunca mais Handgrid da sua irmã retornaria, a menina fica em choque e chora muito. Algum tempo depois, as duas valquírias estão em uma sala conversando sobre os próximos confrontos, e Gal questiona se nem Lu Bu, o homem mais forte da humanidade, conseguiu derrotar um deus, quem mais conseguiria? Então, dentre os diversos humanos, Brunilda decide selecionar o arquivo número 1, dizendo que ele é o homem que tem mais rancor e mais odeia os deuses. Gal fica assustada e pergunta quem é o arquivo número 1. De volta ao Coliseu, Heimdall diz que graças aos poderes dos deuses, a arena que estava destruída por causa da primeira luta foi restaurada, e ele anuncia o segundo confronto, deixando toda a torcida animada. O narrador do confronto começa apresentando o arquivo número 1, e descobrimos que ele é o primeiro homem da Terra, Adão. O humano surge de um elevador subterrâneo que vai até o topo do Coliseu, trazendo consigo diversos animais, já que foi dado para ele um direito de governar sobre cada animal da terra, céu e mar. E a plateia vai à loucura. Heimdall diz para todos que Adão se rebelou contra o próprio pai. E então, um humano salta até o chão da arena, esperando seu oponente. Adão levanta a mão para o céu, pegando uma maçã, o símbolo do pecado, e morde a fruta novamente, assim como ele fez no passado. O narrador reforça que ele é o humano que mais odeia os deuses entre todos os outros humanos. Odin e seus corvos falantes observam de longe o humano. Chega na vez de Heimdall apresentar o deus que vai participar da batalha, e era para ser um deus indiano, mas o narrador recebe a notícia de que a ordem mudou. Hermes entra no campo de batalha, tocando uma linda música no violino. Brunilda e a sua irmã pensam que era ele que iria lutar contra Adão, mas questionam o fato de o deus nem estar na lista de participantes, até que nós descobrimos que Hermes só está fazendo uma espécie de música de abertura para Zeus, e era o deus grego que iria lutar. O velhinho pisa na arena, e deixa todos no local surpresos, inclusive as duas valquírias. Hermes diz que já fazem milênios desde a última vez que ele tocou uma música que anunciava Zeus em uma batalha. E em uma cena cômica, o deus grego começa a dançar na frente de seu oponente, Adão. Heimdall explica que aquela seria uma batalha do pai dos deuses, Zeus, contra o pai da humanidade, Adão. O narrador também explica que no passado, o deus grego chegou a matar o seu próprio pai, Cronos, e que era fanático pela guerra. Zeus acaba dando um power-up em si mesmo e ganha músculos enormes para o ajudar no confronto, deixando a aparência frágil para trás. Brunilda e Gal não entendem o porquê do velhinho ter aparecido para lutar tão cedo, já na segunda rodada. Antes da segunda luta iniciar, temos um flashback, onde o deus Shiva está andando por um corredor a caminho da arena para começar a sua luta, quando ele é interrompido por Zeus e Hermes. O velhinho segura o ombro do deus indiano e diz que agora é a sua vez de lutar. Shiva discorda, chamando Zeus de velhote, dizendo para ele tirar a mão do seu ombro. Zeus repete novamente que é a sua vez e com muita força coloca Shiva de joelhos, empurrando seu ombro para baixo. O deus indiano pensa em revidar e lutar com Zeus antes de enfrentar o seu próximo oponente, mas acaba cedendo e deixando o pai de todos lutar na sua vez. Hermes se diz decepcionado, pois queria ver os dois deuses lutando, e Zeus sai dando risada de Shiva. Já no presente, nós vemos Ares, um dos 12 deuses do Olimpo, se sentando ao lado de Hermes para ver a luta. Zeus se aproxima de Adão e pergunta se ele não iria usar uma das valquírias como arma. Então Adão responde que ela já estava ali, e voando no céu, nós vemos uma valquíria montada em um Pégasus, e o nome dela é Raging Lee. A valquíria salta do Pégasus e, fazendo referência ao quadro de Picasso, ela e Adão se unem através de um simples toque, deixando Michelangelo em choque. A sétima irmã se transforma em um soco inglês para o humano usar na luta, e todos no local ficam surpresos com a escolha da arma. Heimdall diz que a batalha já pode começar, e na plateia nós vemos os filhos de Adão assistindo a luta, enquanto torcem para seu pai. O deus grego toma a iniciativa e desfere um soco extremamente rápido no humano, mas ele consegue desviar sem grandes dificuldades e com um olhar de tranquilidade. Heimdall afirma que o golpe desferido por Zeus foi na velocidade da luz. Os humanos na torcida vibram com o deus errando o soco em Adão, e Ares diz para Hermes que eles são ingênuos de comemorar por ter se esquivado de um golpe tão simples. O velhinho diz que agora que sabe o potencial do humano, ele não precisa se conter, e se aproxima novamente, lançando uma chuva de vários socos no seu oponente, que consegue desviar novamente. Zeus lança um golpe especial chamado Chuva de Meteoros, onde a velocidade dos socos vai aumentando com o tempo, e ainda assim não surte efeito. O deus tenta uma nova tática, atacando com um chute nas
pernas, mas Adão desvia pulando por cima do golpe. Zeus afirma que está muito impressionado, mas que para o humano vencer ele vai precisar atacar também, e não só desviar. Adão decide atacar e acerta um golpe muito rápido no rosto do deus, o fazendo sangrar, e diz que não precisa se conter também. O humano copia o golpe especial Soco Meteoro de Zeus, deixando todos surpresos e consegue acertar bons socos no seu oponente. Ares e Hermes ficam de boca aberta assistindo seu pai ser acertado por tantos golpes. Adão também copia o chute usado por Zeus anteriormente, chamando de chute machado, e acerta o deus finalizando o combo. Os filhos de Adão junto com a plateia comemoram um triunfo. Gal diz para Brunilda que não achava que era possível copiar o ataque de um deus, e a sua irmã explica que o deus cristão criou o homem à sua imagem, e diz que sendo assim, Adão é a cópia perfeita de um deus, podendo copiar suas habilidades, muito semelhante ao Sharingan do Kakashi em Naruto. De volta à luta, nós vemos que os olhos de Adão têm um símbolo vermelho, e que eles conseguem copiar as habilidades dos deuses através de uma técnica chamada de reflexo divino. Zeus dizia que fazia centenas de milênios que ele não se divertia tanto assim, mostrando que está gostando da luta, e aí ele começa a fazer um movimento estranho com os pés. Logo após isso, ele se move em alta velocidade ao redor do humano, na esperança de o confundir, e solta um ataque surpresa, mas sem sucesso ele desfere um chute que Adão consegue se esquivar novamente. Então, o humano começa a imitar um movimento feito com os pés anteriormente pelo deus, e solta um chute que acertou Zeus, jogando-o na direção de uma parede na arena. Heimdall fica em dúvida se o deus foi nocauteado, e Ares diz que se continuar desse jeito ele iria perder a batalha. Zeus se recupera do golpe e se levanta. Hermes diz que é como se o deus grego estivesse lutando contra uma cópia dele mesmo, pelo fato de Adão poder copiar os golpes de Zeus. O deus revela mais de sua força, aumentando diversas vezes de tamanho e ficando ainda maior e mais musculoso, dizendo que está muito feliz. Ele encanta o seu punho com um sopro de ar, enquanto todos ficam surpresos com o golpe que ele irá usar. Nós vemos um pequeno flashback de quando Zeus era um jovem e matou seu pai Cronos, o guardião do tempo. O narrador nos diz que Zeus aprendeu a técnica de seu pai usada na última batalha entre os dois, e nomeou o golpe como um soco que controla o tempo. O deus começa a carregar o golpe com o seu punho brilhando em amarelo. Depois de terminar de carregar o soco, nós percebemos que essa técnica tem o poder de parar o tempo, e somente Zeus pode se mover quando isso acontece. Mas para nossa surpresa, Adão copiou a técnica do deus e conseguiu se mover junto dele, o surpreendendo com um forte soco no rosto, fazendo-o cair no chão. Quando o tempo volta ao normal, Adão agradece por ter lhe dado essa técnica. O deus da guerra Ares diz que viu o pescoço de Zeus girar ao contrário ao receber o forte soco de Adão. Hermes comenta que eles subestimaram o humano e que ele conseguiu copiar o ataque secreto de Zeus quase no mesmo instante que o viu. Ares mostra grande preocupação com o poder de Adão, dizendo que nem mesmo ele poderia ser capaz de vencer o humano. Afrodite parabeniza o garoto, dizendo que ele realmente é muito poderoso. Agora, nós vamos para o passado de Adão, de quando ele morava no Jardim do Éden, onde vivia uma vida tranquila e cercado de animais. Até que em um tribunal, Eva, a esposa de Adão, está sendo julgada por comer o fruto proibido. Ela se defende dizendo que não comeu o fruto, mas a serpente a acusa dizendo que viu ela comendo, quando na verdade descobrimos que Eva se negou a ter relações com a serpente, e por vingança ela pegou uma maçã e a mordeu para culpar a mulher. Todos pensam que Eva é culpada e sentenciam a mulher a ser expulsa do paraíso. Até que de repente, o guarda que estava fazendo a segurança do local cai no chão, e logo atrás dele está Adão andando com 2 baldes cheios de maçã. Eva fica surpresa ao ver seu marido lá, enquanto todos que estavam assistindo o julgamento ficam impressionados ao ver ele mordendo e depois cuspindo diversas maçãs dos baldes para provocar os que estavam ali. Ele caminha até sua esposa e, oferecendo a sua mão para Eva, ele diz que se ela for expulsa do paraíso, ele também vai junto com ela. A serpente fica furiosa e, se transformando numa forma maior, parte para cima de Adão atacando. Mas ele usa o reflexo divino para copiar as habilidades da criatura, cortando ela várias vezes. E diz que agora ela não iria atormentar mais ninguém e que seus passarinhos haviam contado o que ele fez com Eva. Os 2 humanos saem do paraíso e Adão promete criar um novo paraíso na Terra. Voltando para o presente, nós descobrimos que Eva estava esse tempo todo na plateia, torcendo por seu marido. Gal e sua irmã comemoram a vitória sobre o deus, mas quando Heimdall está prestes a declarar a vitória de Adão no megafone, ele é interrompido por Zeus, que se levantou e arrumou seu pescoço torcido. Adão, que está na frente de Zeus, chama ele de vovozinho e diz para o deus não se esforçar tanto. E em tom de deboche, o deus diz para o humano que não sentiu ódio contra os deuses dentro de Adão e pergunta o real motivo dele aceitar essa batalha. Adão revela que não estava fazendo isso por vingança, e sim para proteger os seres humanos, que eram os seus filhos, emocionando todos os humanos que estavam assistindo o confronto entre os dois. Até mesmo os deuses passam a admirar Adão. Então vemos Loki, transformado em Thor, tentando enganar Odin, que logo percebe que não era o seu filho, mas sim o deus da trapaça disfarçado. Loki, que também é filho de Odin, se senta ao lado de seu pai para assistir o confronto. Zeus começa a se transformar na sua forma final, e diz que estava evitando de usar aquilo, pois o deixava exausto. Ele começa a comprimir o seu próprio corpo enquanto grita de dor. Brunilda e a sua irmã começam a sentir um enorme medo, e a forma final de Zeus é revelada para todos, sendo uma aparência mais magra e
alta do deus grego. Adão, que estava lutando de guarda baixa esse tempo todo, se preocupa com a nova forma do deus e resolve arrumar a sua postura para continuar a luta. A última forma de Zeus se chama Adamanto. O deus se aproxima do humano para lançar um soco, mas é recebido com golpes no rosto. Zeus continua a atacá-lo, mas Adão, usando seus olhos especiais, se esquiva e acerta vários golpes no deus, usando seu soco inglês. O humano, mesmo sem levar nenhum golpe, começa a sangrar pelo nariz, e Brunilda comenta que ele está sobrecarregado pelo uso do reflexo divino, e se a batalha não acabar logo, o corpo de Adão pode não aguentar. Loki comenta que tem a impressão de que o humano já está no seu limite, mas que também Zeus está exausto, e que essa batalha era um teste de resistência para ver quem aguentava mais. Todos na plateia estavam assistindo de pé, de tanta emoção que o espetáculo estava proporcionando. A batalha continua, e o humano, que já está com os olhos exaustos por usar sua técnica por tanto tempo, começa a sangrar ainda mais, e leva um forte soco de Zeus, que o atinge pela primeira vez desde que a luta começou, e Brunilda comenta que ele deve estar completamente cego por usar tanto seus olhos especiais. Zeus começa a atacá-lo incansavelmente, o ferindo de diversas formas. Toda a humanidade começa a pedir para Adão desistir, até que ele escuta uma criança chorando na arquibancada, e isso o motivou a continuar lutando, visto que se ele perdesse, os humanos poderiam ser extintos. Ele espera Zeus se aproximar para o golpear e segura a cabeça do deus, para conseguir saber onde estava seu inimigo, mesmo estando cego. Depois de vários golpes trocados, Zeus cai já exausto de joelhos no chão, deixando todos assustados. Mas descobrimos que o humano morreu de pé pouco tempo antes de Zeus ficar completamente cansado. Então, a alma de Adão começa a se despedaçar, enquanto a sua esposa e seus filhos choram na plateia. Mais uma vez, Heimdall anuncia a vitória dos deuses, com Zeus vencendo por pouco o confronto. O deus o elogia muito, dizendo que ele foi um grande homem. Mesmo tendo perdido e morrido, Adão deixou uma importante lição para os humanos que estavam lá, para nunca desistir e continuarem lutando. Gol chega em uma sala desesperada para falar com Brunilda e encontra ela junto de outra valquíria chamada Rist, que novamente explica para a menina que quando elas usam uma técnica, elas se juntam com quem usa a arma, por isso elas compartilham do mesmo destino, e que todas as valquírias sabiam disso. Então Rist revela seu alter ego, que é Ravis. Brunilda olha no seu celular e percebe que a próxima batalha será contra Poseidon, e Rist diz que os deuses estão colocando os mais fortes deles para lutarem primeiro, como uma tática para vencer as 7 lutas antes, e dessa forma ganhar o Ragnarok. Elas ficam pensando em quem poderia lutar contra o grande deus dos oceanos, até que Kojiro Sasaki, o espadachim, aparece e diz que será o próximo. A menina duvida de sua habilidade por causa de sua idade, pois sempre que alguém era revivido para a luta, estava em sua melhor fase. Então, sem querer, Brunilda derruba uma jarra de leite e ele a pega no ar sem dificuldades, e sem derrubar uma gota. Então ele diz que mesmo morrendo, ele continuou treinando sua espada, e que aquele era o seu melhor momento. Então o episódio acaba por aí, deixando uma brecha para a próxima luta. O que você achou dessa batalha entre Zeus e Adão? Você acertou quem venceria? Me contem nos comentários, e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.